Fala pessoal, professor Thiago Reinaldo na área. Essa aqui é só uma amostra, a gente vai ter uma aula no nosso curso Fisiologia da Musculação. Qual que é o impacto do treinamento de força, qual que é o impacto da musculação numa pessoa que tem câncer pensando na fisiologia. Então lembra, qual que é a lógica do curso? É juntar fisiologia e juntar treinamento. Então o que é o câncer? O câncer, quando a gente vai para a literatura, é o nome genérico que eu dou para mais de 100 doenças. Por isso que não faz sentido aquela fala, descobriram a cura do câncer, a indústria já sabe como que trata o câncer. Ou seja, é do tipo de pensamento, e é aqui que eu quero que você tenha essa reflexão. A gente vai entrar num universo um pouco mais profundo. Então, não dá para a gente falar muita coisa simples aqui, porque a gente vai estudar o que é difícil. Então, eu estou falando de 100 doenças. E essas doenças, elas têm uma característica em comum. Elas crescem de maneira desordenada. Então, quando a gente vai analisar o que acontece no câncer, o câncer ele tem uma característica que a gente chama de hallmarks, que são marcas emergentes. Imagina o seguinte, imagina que eu digo assim, olha, o Joãozinho tem algumas características. Ele é alto, ele é magro, ele é inteligente, ele tem pele de cor clara, ele tem cabelo castanho, ou seja, eu estou dando as características do Joãozinho. Imagina que eu vou fazer a mesma coisa com o câncer. Ele tem várias características, que a gente chama de hallmarks. E uma delas é angiogênese, ou seja, os vasos eles crescem de maneira meio bagunçada. Então, olha que interessante. Quando a gente observa essa imagem aqui, eu tenho regiões, isso a gente viajou dentro do tumor, tá? Então imagina aí que eu peguei um tipo de tumor e a gente está dentro do tumor agora. Então eu tenho regiões dentro desse tumor que eu vou ter um gradiente de oxigênio aqui, ó, acompanha o mouse, um pouco maior, ou seja, eu vou ter regiões que eu vou ter normóxia, só que eu tenho regiões, ó, que são mais internas que vão sofrer hipóxia. Inclusive algumas regiões que vão sofrer ausência total de oxigênio, que a gente chama de anóxia. E essa complicação que o câncer gera, que é a angiogênese, alguns cânceres isso é mais comum. Por exemplo, câncer de pulmão, câncer de pâncreas, e aí você entende por que a agressividade do câncer é muito severa. E aqui a gente vai viajar no metabolismo, para tentar responder muita coisa da prática. Então olha que legal. Esses vasos, por eles crescerem de maneira toda bagunçada, eu tenho um aumento dessa pressão intersticial muito grande, então eu gero edema. Esse edema, somado à falta de oxigênio em algumas regiões, o câncer ele gera um efeito que a gente chama de efeito Warburg, ou seja, mesmo na presença de oxigênio, a célula ela prefere ser reduzida até piruvato para formar lactato do que formar acetil-CoA para ser enviado para a mitocôndria. Ou seja, isso é metabolismo básico. Por isso, quando você fala de musculação, você tem que entender metabolismo. Ou seja, por que isso acontece? Se você pensar, poxa, para a célula isso não é interessante. Realmente não é, porque eu tenho menor produção de energia, só que eu tenho várias vantagens, que a gente não vai falar aqui porque não dá tempo. E essa velocidade aumentada, isso gera maior formação de lactato, maior formação de próton de hidrogênio. Eu tenho expressão de MCT, que são canais que transportam esse lactato. Eu tenho maior canal de lactato que não depende de insulina, ou seja, funciona por gradiente de concentração. Então eu tenho glúteos, GLUT2, GLUT1, que eles se expressam nessa célula tumoral e a glicose meio que entra. Então eu tenho uma glicólise acelerada, isso gera maior lactato. Esse maior lactato, consequentemente, somado aos prótons, aos ânions hidrônicos e as outras variáveis que eu tenho dentro desse tumor, gera resistência aos tratamentos. Isso gera agressividade tumoral. Outro problema que a gente vai observar é que alguns fatores de crescimento, VEGF, por exemplo, você vai ver tratamento de pulmão, câncer de pulmão, o indivíduo vai usar uma medicação, por exemplo, trastuzumab. Aí você vai entender, poxa, por que o paciente que tem câncer de pulmão, ele se sente tonto no exercício? Porque você vai ver que um dos efeitos do quimioterápico é inibir VEGF, que é o fator de crescimento do endotélio vascular. Isso geralmente o paciente tem tontura, tem vertigem, tem náusea. Então, esses fatores de crescimento, eles vão ser meio que um propulsor para o tumor crescer. Olha que engraçado, que são as mesmas variáveis que estão aumentadas na hipertrofia. Então a gente está vendo os mesmos mecanismos, só que em situações diferentes. E essa galera, ela gera resistência à apoptose, ou seja, a morte da célula tumoral, ela fica cada vez mais difícil. Então eu tenho um sistema imune que ele não funciona muito bem, somado a todo esse caos que eu tenho dentro da minha célula tumoral, que eu estou tentando resumir, bem resumido para vocês. E o que a gente vai observar? Que o exercício ele é sensacional, porque eu vou ter o que a gente chama de paradoxo da angiogênese. Então eu tenho algumas variáveis que são aumentadas. Então quando eu tenho aumento da frequência cardíaca, aumento do débito cardíaco, eu tenho esse sangue passando com mais força no vaso. Eu tenho esse vaso sofrendo uma pressão que a gente chama pressão transmural, ou seja, eu tenho um sequestro de cálcio do endotélio e esse cálcio ele gera rigidez nesse vaso, ou seja, quando eu tiro o cálcio é meio que o vaso relaxa. Então eu tenho maior expressão de óxido nítrico, eu tenho um estiramento nesse vaso, e tudo isso leva a dois fenômenos ao mesmo tempo. Eu tenho uma ablação da angiogênese, ou seja, aqueles vasos na célula tumoral, que eles estavam meio bagunçados, que geravam uma região com oxigênio, uma região com hipóxia, eu meio que reduzo isso, então isso gera redução da densidade vascular, isso gera redução da hipóxia, isso gera redução da necrose.
E, ao mesmo tempo, do outro lado, eu tenho os vasos que estavam bagunçados, eles começam a ficar um pouco mais organizados. Então, eu tenho lumens do vaso que são mais competentes, eles aumentam o comprimento do vaso. Por exemplo, quando você estuda musculação, você sabe que, inclusive a gente vai ter uma aula só sobre isso, quando eu faço ações excêntricas, eu aumento o tamanho da minha fibrila, eu adiciono sarcômeros em série. Então, quando você faz treinamento de força, dos ajustes que a gente tem no exercício é aumentar o comprimento desse vaso. Isso para o câncer é sensacional. Porque eu reduzo a hipóxia e o principal, como é que a quimioterapia chega no tumor? Ela chega por vaso. Então, a gente gera o que eu chamo de delivery drugs, que a literatura diz. Ou seja, o exercício é uma forma de eu entregar a medicação dentro do tumor. Olha que interessante. E quando eu olho para os tratamentos, que a gente vai ter uma aula só sobre isso, aqui é só um resumo. Eu tenho maior, por exemplo, se eu penso na radioterapia, qual que é a lógica da radioterapia? É matar o tumor por estresse oxidativo, ânion superóxido, radical peróxido de hidrogênio, radical hidroxil. Só que isso só acontece se eu tiver o quê? Oxigênio. Então, se eu aumento a oferta de oxigênio, eu aumento o poder da quimioterapia através do exercício. Olha que sensacional. Beleza, professor, meu aluno faz tratamento combinado, ele faz rádio e faz químio. Qual que é a vantagem do indivíduo que faz exercício? Eu tenho redução da glicólise. Eu tenho alguns ajustes metabólicos para esse indivíduo que treina, que isso é sensacional. Porque se favorece, eu entrego menos próton para esse tumor. Eu deixo um ambiente menos ácido. Eu melhoro a perfusão de sangue nesse tumor. Ou seja, o exercício é uma maneira de roubar fluxo sanguíneo para o tumor. Durante o exercício, só que depois eu tenho um aumento desse fluxo sanguíneo. E essa troca de fluxo sanguíneo, eu entrego mais células do sistema imune. Eu reduzo a pressão do fluido, eu entrego mais droga. Ou seja, eu tenho efeitos que vão desde radioterapia, desde quimioterapia, até a imunoterapia. Então, essa é só uma pequena demonstração do que a gente vai ter no nosso curso Fisiologia da Musculação. Não perde esse curso, tem mais de 20 aulas só com densidade de técnica de treinamento, densidade de estratégias de biologia molecular, ou seja, é um dos cursos mais completos que eu já fiz até agora, sem dúvida é o mais completo que eu fiz até agora, associando fisiologia e associando musculação. Fica ligado que na próxima semana eu vou lançar o link de inscrição. Vou te mandar o artigo aí para você estudar. Um abraço e até a próxima.